Meus irmãos, estamos devidamente preparados para começar este momento de fraternidade, de culto, de reunião em família. Eu sei que a chuva provavelmente dificultou a chegada de alguns irmãos, mesmo assim temos um número muito bom, estamos felizes com os irmãos presentes aqui nessa manhã de domingo. Eu sei que alguns ainda estão vindo das classes da Escola Bíblica Dominical, e a vocês também nossa palavra de boas-vindas. Quero saudar aqueles que nos acompanham à distância, através do rádio ou através da internet. Certamente há muita gente acompanhando este culto à distância. Temos nos alegrado com as informações e os contatos que recebemos de pessoas que regularmente acompanham os cultos da igreja, mesmo pessoas que residem em outros estados do Brasil, pessoas que residem em outros países e que têm acompanhado os nossos cultos. É muito bom vê-los e conhecê-los. Ainda no domingo passado recebemos aqui a visita de um senhor que conversou conosco à porta da igreja. Há muito tempo acompanha os cultos da Capunga pela internet, mas nunca tinha vindo à igreja, por residir em São Paulo. Estava conosco aqui no domingo passado, conhecendo a igreja. Então, a vocês que nos acompanham à distância também, nossa saudação nessa manhã de domingo. Tivemos uma semana muito especial, muito agradável, ainda vivendo e revivendo alguns momentos da celebração dos 90 anos de nossa igreja. Foi muito bom termos recebido, durante aqueles dias, muitas bênçãos do Senhor. Expressamos a gratidão da igreja ao pastor Irlande Pereira de Azevedo, demonstramos a ele nossa gratidão, a gratidão da igreja pela bênção que foi a sua estada entre nós e o modo como Deus usou para falar aos nossos corações. Também durante esta semana tivemos o privilégio de aproveitar a presença do pastor Roberto Santos e de sua esposa Maria conosco aqui. Pastor Roberto, que deve estar nos acompanhando pela internet, voltou na madrugada de ontem para Porto Alegre, juntamente com sua esposa, mas durante essa semana aproveitamos muito bem o tempo para contato com as frentes missionárias da igreja, congregações. Na terça-feira ele esteve com a sua esposa, a irmã Leila também os acompanhou, foram a Porto de Galinhas para uma reunião com o pastor Silas e a irmã Patrícia, e na quarta-feira fizemos uma breve viagem ao Agreste, ao sertão do estado. O tempo não nos permitiu demorar mais, fomos apenas por 2 dias, saímos daqui na quarta-feira, bem logo após o culto matutino, para retornar na quinta-feira à noite. Mas foi possível visitar algumas frentes missionárias da igreja. Estivemos em Fazenda Nova e as congregações daquela igreja, em Itaúna, Fazenda Velha, Quatis. De lá passamos em Sanharó para acompanhar também o andamento do trabalho ali. Fomos então a São José do Belmonte, onde participamos do culto com a igreja, e dali começamos a retornar por Serra Talhada, em seguida Flores. Em Flores visitamos a irmã Flora, a irmã Marina Azevedo, tivemos o privilégio de estar com elas. Passamos em Sítio dos Nunes, também estendemos até Garanhuns, fomos a Brejão, de Brejão fomos a Camusim de São Félix, e então retornamos ao Recife. Eu, o pastor Roberto, o irmão Clóvis, Manuel Clóvis, diácono da igreja, e uma viagem muito abençoada por Deus. Uma coisa que normalmente a gente não costuma gostar em viagem, mas dessa vez excepcionalmente nos deixou muito felizes, é que nós pegamos muita chuva na estrada, no Agreste, chuva no sertão, e embora nem todas as regiões do estado tenham recebido essa bênção, mas em vários lugares do estado já caem algumas chuvas, em alguns lugares chuvas copiosas mesmo, e isso alegrou muito o nosso coração, porque temos orado por isso. Pedimos aos irmãos que continuem orando. Há algumas regiões do estado que ainda estão muito sofridas com a seca, e mesmo estas regiões onde as chuvas têm chegado, são regiões que ainda têm sofrido muitos efeitos, os resultados da estiagem prolongada que trouxe terríveis prejuízos e sofrimentos para o nosso estado. Continuemos orando por isso. Os irmãos têm no boletim os nomes da diretoria eleita para a Convenção Batista de Pernambuco e para a Associação dos Músicos Batistas de Pernambuco. Pedimos aos irmãos que orem por essas diretorias. Quero lembrar também que na próxima sexta-feira, primeira sexta-feira do mês de maio, haverá a palestra para casais, o encontro para casais,
um painel que será realizado aqui em nossa igreja. Os irmãos têm o aviso mais minucioso no seu boletim e peço a atenção dos irmãos para isto. E no sábado, às 9 horas da manhã, precisamos toda a liderança da igreja presente para a já programada reunião de avaliação do planejamento estratégico da igreja. Todo aquele grupo que participou do trabalho de planejamento estratégico, o grupo que tem trabalhado na execução dos planos, precisa estar presente no próximo sábado, conforme previsto no nosso calendário eclesiástico, para a nossa reunião de avaliação do planejamento estratégico da igreja, sábado às 9 horas da manhã. Lembramos que após este culto teremos a Assembleia Ordinária, a continuação da Assembleia Ordinária da igreja, os membros da igreja estão convocados, e quero avisar também que nos dias 17 e 18, nossa igreja promoverá um workshop, uma palestra e treinamento para professores de crianças ou pessoas interessadas em participar desse treinamento. Quero só dar informação para os irmãos. Destinamos metade das vagas para pessoas que não são da igreja, com um detalhe: as pessoas que não são da igreja vão pagar para fazer. As vagas para quem não é da igreja já estão praticamente preenchidas. Agora nós que vamos receber esse presente como membros da igreja, podemos fazer nossas inscrições. Procurem a professora França Cleia para maiores informações. O boletim também faz referência a isto. Tanto aqueles que já são professores de criança, quanto os que estão desejosos ou abertos a essa possibilidade, são convidados, portanto, para esse treinamento dias 17 e 18 de maio. Domingo passado, nós fechamos aquele planejamento de leitura da Bíblia, iniciado no aniversário da igreja no ano passado. Vários irmãos passaram a seguir a indicação do boletim para a leitura da Bíblia. Nós estamos pedindo agora a esses irmãos que concluíram a leitura da Bíblia até o aniversário da igreja, que nos passem os seus nomes, porque nós iremos confeccionar os certificados de leitura da Bíblia para esses irmãos. Se algum irmão terminou a leitura da Bíblia em dezembro e eventualmente não recebeu o seu certificado, passe-nos o seu nome também. Nós faremos no próximo domingo a entrega dos certificados aos irmãos que concluíram a leitura da Bíblia, ou em dezembro, que por alguma razão não receberam o certificado, ou os concluíram agora no aniversário da igreja, seguindo aquele planejamento. Lembrando que segunda-feira passada, ou melhor, no domingo passado, já começou o plano de nova proposta de leituras, que começarem agora, deverão concluir a leitura até o aniversário de 91 anos da igreja. Portanto, está feita aí a proposta, feito o desafio, tanto aos que terminaram a leitura, quanto aos que não o fizeram ainda. Uma boa oportunidade para a leitura da Bíblia, da forma indicada em nosso boletim, pode ser seguida diariamente pelas indicações do boletim até o aniversário de 91 anos da igreja. Os irmãos terão concluído a leitura de toda a Bíblia. Fica aí, portanto, essa proposta. Quero, irmãos, comunicar que hoje à noite nós teremos um culto muito especial. Nós, como igreja, agradeceremos a Deus a vitória na campanha que foi feita, a campanha de oração em torno do assunto dos viadutos. Temos convidado toda a comunidade do entorno da igreja. Há, inclusive, convites ainda disponíveis, aí não tem muitos, mas há convites disponíveis ainda. Os irmãos, depois do culto, podem apanhar à saída alguns convites. Teremos a presença de algumas autoridades que estarão conosco hoje à noite. Será um momento especial de gratidão a Deus. Depois de 15 meses de oração, Deus respondeu às nossas preces, para a grande maioria de nós, de forma surpreendente, inesperada. Mas Deus honrou a nossa perseverança como igreja e, mais uma vez, demonstrou o seu amor e sua generosidade. Essa semana dei-me ao trabalho de reler algumas reportagens sobre o assunto, publicadas na imprensa desde dezembro de 2011. E é interessante como as notícias, desde o início, davam conta da construção como um fato consumado. Era apenas a informação do que seria feito, quando seria feito, como seria feito, sem nenhuma margem para possibilidade de não acontecer. Apesar de toda essa sinalização ao longo desses meses, os irmãos perseveraram em oração, e o Senhor, mais uma vez, demonstrou o seu poder e sua bondade. E nós conclamamos a igreja
a orarmos juntos hoje à noite, agradecendo ao Senhor esta bênção. Eu sei que há muitas pessoas, inclusive que nos assistem nesse instante à distância, que oraram por esse assunto em outros estados do Brasil, em outros lugares dessa terra, que estavam unidas a Capunga em suas orações. Pessoas que têm se alegrado, pessoas de diferentes idades. É interessante tenho recebido relatos de crianças de outras igrejas que estavam orando em torno desse assunto. E nós precisamos, como igreja, expressar nossa gratidão a Deus por essa grande bênção. Eu espero todos os irmãos, hoje à noite, num culto especial de gratidão a Deus, por essa grande bênção que Deus nos concedeu, particularmente no mês do nosso aniversário, presente de Deus para nós. Esperamos, portanto, a presença dos irmãos aqui conosco. Quero, neste momento, ainda, como parte dessas comunicações, compartilhar algumas notícias tristes. Durante esta semana partiram algumas pessoas e devemos orar pelas famílias. Fomos muito entristecidos com a notícia do falecimento da irmã Damares Dias. Ela estava residindo no Rio de Janeiro com a família aos 96 anos de idade e Deus a convocou. Depois de uma vida de muitas vitórias, uma exemplar dedicação ao Senhor e ao seu trabalho, essa nossa querida irmã partiu e está com o Senhor. Nós louvamos a Deus por sua vida, pela bênção e pela inspiração que ela sempre foi para nós. No mesmo dia, também, na quinta-feira, faleceu o diácono João Roberto da Silva, o irmão João Roberto da Silva, pai do nosso irmão Saulo Borges. O João Roberto era membro da Igreja Congregacional da Tamarineira, e estivemos ali, os pastores da igreja, muitos diáconos da igreja, muitos coristas, estivemos ali no culto fúnebre realizado na sexta-feira pela manhã, e nós dizemos ao irmão Saulo que, como igreja, continuaremos a orar pelo conforto do Senhor sobre a família. Foi muito bonito ver no culto testemunho a respeito da vida do irmão João Roberto. Foi uma coisa muito bonita e inspirativa para todos nós. Nós louvamos a Deus por sua vida. E hoje pela manhã nós tomamos conhecimento também do falecimento do irmão Carlos Alves, pai do nosso irmão Carlos, membro de nossa igreja, corista de nossa igreja. O pai dele faleceu também. Nós devemos orar por essas famílias enlutadas, para que o conforto do Senhor esteja com cada um. Finalmente, eu quero mais uma vez mencionar que nós temos no mural da igreja um cuidadoso trabalho comandado pela professora Glaucília sobre a história da Capunga, depoimentos, fotografias, mensagens. Está muito bonito o mural da igreja ao longo desse mês de abril. Vale a pena gastar algum tempo acompanhando esse trabalho. E hoje, especialmente, as crianças também prepararam uma exposição sobre a história da igreja. Então, podemos ver esse trabalho interessante, alusivo à história de nossa igreja. Quero agora conhecer as pessoas que nos visitam. Eu tenho aqui alguns nomes, eu gostaria de pedir a essas pessoas que ficassem de pé quando fossem mencionadas. Tatiane Coelho do Monte, Denise da Silva Santana, Gedália Marques e Jerusa Marques e Zênia Paiva, essas três da Igreja Batista de Camaragibe. Fiquem de pé, permaneçam de pé por alguns instantes. Também Fábio Spinelli e a irmã Selma Oliveira, da Assembleia de Deus de Casa Amarela. Permaneçam de pé, vocês vão receber um cartão de boas-vindas de nossa igreja. Eu queria pedir agora aos demais visitantes, cujos nomes eu não tenho aqui, que por gentileza se colocassem de pé também. Outras pessoas que nos visitam nesta hora, coloquem-se de pé onde estiverem. Temos algumas pessoas presentes, sejam muito bem-vindos. Vocês vão receber o cumprimento de alguém da igreja que esteja próximo a você. Vai receber também um cartão de nossa igreja, um cartão de boas-vindas. Com esse cartão nós queremos expressar nossa gratidão pela sua presença, nossa alegria em recebê-los. Você vai notar que uma parte do cartão é destacável. Essa parte é para você colocar os seus dados pessoais e entregar aos pastores após o culto. E assim nós poderemos manter contato com você. Sejam muito bem-vindos, que esse culto seja uma bênção na sua vida. Nesse instante, oraremos em silêncio ao som do prelúdio, preparando-nos para cultuar ao Senhor.
Peço que a igreja se coloque de pé. O introito bíblico, palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. Leamos. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Amém. Cantemos do Inário para o Culto Cristão, o hino 4, Santo, Santo, Pai Bondoso. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos. Estamos aqui para te prestar um culto por amor a ti. Te agradecemos pela tua bondade que nos acompanhou toda a semana que passou. Te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua graça. Recebe da nossa parte tudo o que vai acontecer agora pela manhã, e que a tua palavra possa ser pregada aos nossos corações. Continua conosco, porque oramos no nome de Jesus. Amém.
Convido os aniversariantes da semana para que venham aqui receber do nosso pastor, da irmã Marta, um abraço e um cartão pela passagem do seu aniversário. Ainda como gratidão, convido os irmãos Aclênio e Nádia, que hoje completam 1 ano de casados, estão felizes, agradecendo ao Senhor. E ainda outro casal de jovens, que por enquanto noivos, mas a partir do dia 8 serão casados. São os irmãos Cibele e Paulo. Eles no dia 8 terão a cerimônia civil, no dia 9 viajarão para Minas Gerais, onde ficarão por um tempo distante da nossa igreja, deixando saudades. Devemos orar por esse casal que faz 1 ano e por esse casal que irá realizar o casamento. Nós devemos orar por algumas pessoas ligadas à nossa igreja, alguns irmãos nossos que estão passando por dificuldades na saúde. Destaco alguns nomes: a irmã Grace Iris, ela está internada na UTI do Hospital Unimed 1. Devemos orar por sua vida, sua família, por sua saúde. O irmão Jairo Tarquino, vínhamos orando por ele. Ele teve alta, mas ainda devemos continuar orando, pois ele será submetido a uma cirurgia a ser marcada. Devemos continuar orando pela irmã Auri Queiroz, Ben Perrucci, pelo pastor Anderson Queiroz, pela irmã Amara Inácio. A irmã Amara está internada no Hospital Dom Helder Câmara, devemos orar por ela, pela sua saúde. Continuar orando ainda pela irmã Janete Menezes, pelas famílias enlutadas, pela família do diácono João Roberto da Silva, pai do irmão Saulo de Tarso, pela família da irmã Damares Dias, pela família do irmão Carlos Alves. Faleceram na quinta, e o irmão Carlos Alves, o pai do irmão Carlos, faleceu nessa madrugada. Devemos orar por essas famílias e orarmos também pela EBD, Escola Bíblica Dominical, aquele local onde você vem aprender mais de Deus, para poder testemunhar aí fora. Oremos. Senhor, nós somos gratos a Ti pela forma como Tu tem conduzido as nossas vidas, como Tu tem dirigido a Tua igreja. Somos gratos pelos 90 anos que comemoramos neste mês. Somos gratos também pelos professores e pelos alunos da EBD, a escola onde aprendemos mais de Ti. Possamos nos empenhar, tanto professores quanto alunos, para que a nossa frequência e o nosso aprendizado sobre Ti seja grandioso. Nós agradecemos também, Senhor, pelos aniversariantes. Te pedimos que Tu derrames Tua graça sobre ele, Tuas bênçãos. Te agradecemos pela vida de Aclênio e Nádia, por 1 ano de casamento, que muitos anos advinda sob a Tua proteção, sobre a Tua direção. E ainda, Pai, nós Te agradecemos e pedimos, ó Pai, por Cibele e por Paulo, que Tu estejas abençoando, Senhor, esta união, essa novo casal, nova família que está se formando. Tu estejas dirigindo suas vidas, dando-lhes sabedoria e discernimento para Te servirem a dois. Nós Te pedimos, ó Pai, pelas famílias enlutadas, que eles sintam a Tua presença, o Teu consolo e o Teu conforto nesse momento de dor, que possamos ajudá-los, possamos confortá-los também, Senhor. Ajuda-nos a ajudá-los. Te pedimos por cada um de nós aqui presente, que estejamos conscientes da nossa responsabilidade como servos Teus, de testemunhar a outras pessoas até os confins da terra, pelo poder do Espírito Santo. Essa oração fazemos em nome de Jesus. Amém.
Convidamos os irmãos diáconos para nos ajudarem neste serviço. Queremos dizer que esse é um momento muito significativo para nós que fazemos a Igreja Batista da Capunga, como membros ou congregados. Temos a certeza e a convicção de que, fazendo assim, nós nos tornamos participantes da evangelização do reino de Deus em toda a terra. No Salmo 116, nos versículos 12 e 13, a palavra de Deus nos exorta desta forma: e agora, como pagar ao Senhor por todas as coisas boas que fez por mim? Farei a Ele uma oferta, agradecendo pela salvação, e louvarei o seu nome. Enquanto os dízimos estarão sendo recolhidos, nós teremos a oportunidade de ouvir pela primeira vez a nossa orquestra de flautas que está nascendo. E esta é a oportunidade em que nós estaremos estreando com esta orquestra, que certamente nos acompanhará em muitos outros momentos da vida e da história de nossa igreja. Salmo 119, os 2 primeiros versículos, nós lemos assim a palavra de Deus: felizes são aqueles que fazem da lei do Senhor o seu caminho e andam por ela sem se desviar. Felizes aqueles que se esforçam para obedecer de todo o coração à vontade revelada de Deus. Convidamos o diácono Ubiratã Pereira para agradecer a Deus
esta oportunidade de servi-lo. Pai bondoso, nós te louvamos e através desses dízimos e ofertas, ó Pai, nós prestamos a nossa adoração a Ti. E que essa arrecadação se confirme na Tua ordem de que esta igreja vá e faça discípulos em todas as nações. Nós te pedimos Tuas bênçãos sobre cada um de nós e sobre a Tua igreja, e o fazemos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Peço que mais uma vez a congregação se coloque de pé. Leitura bíblica responsiva, palavra de Deus em Lucas 11, 28, Provérbios capítulo 30, versículo 5, Isaías 40, versículo 8, Hebreus 4, versículo 12. Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Seca-se a erva, cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém. Temos do Inário para o Culto Cristão 215, Livro Santo. Senhor.
É muito bom pregar quando está chovendo tanto. O pregador tem a tranquilidade de saber que ninguém tem pressa de sair, até porque não tem para onde. Então a gente fica muito mais à vontade. Se não fosse a assembleia da igreja depois do culto, eu iria até bem mais tarde. Mas, irmãos, eu quero apenas dizer que hoje nós estamos encerrando o mês da Escola Bíblica Dominical. E embora nós não tenhamos tido a oportunidade de enfatizar tanto esse tema em outros momentos do mês, por conta das celebrações dos 90 anos da igreja, esse assunto foi lembrado algumas vezes em nossos cultos de oração. Na quarta-feira passada, o pastor Benevando apresentou um interessantíssimo estudo sobre a EBD. Eu não pude assistir porque estava viajando, mas já tomei conhecimento do trabalho lindo que foi feito na quarta-feira sobre a Escola Bíblica Dominical. E hoje eu queria aproveitar esse tema para pensar um pouco nas Escrituras. Mas antes eu queria ter um momento de gratidão pela EBD. Aqueles que conhecem a Escola Bíblica Dominical certamente são gratos a Deus pela influência que essa escola tem em suas vidas. Eu queria convidar para estarem aqui à frente a irmã Ângela, presidente da nossa Escola Bíblica Dominical, a irmã Marli, nossa vice-presidente, diretora e diretora, ou presidente e vice-presidente, né, que estivessem aqui à frente. Mas eu queria pedir, neste momento, aos ex-diretores de EBD que viessem também aqui à frente para esse momento. Eu queria pedir à irmã França Cleia, nossa ministra de Educação Cristã, que fizesse nesse instante uma homenagem especial. Ainda estamos em homenagens alusivas aos 90 anos. Nosso ex-diretor de Escola Bíblica Dominical, irmão Leomir Bastos, passou 10 anos à frente da EBD até dezembro deste ano. Eu quero pedir à irmã França que passe às mãos do diácono Leomir Bastos este troféu dos 90 anos da igreja, uma expressão de nossa gratidão pelos 10 anos de trabalho à frente da nossa EBD. E na sua pessoa nós queremos homenagear outros diretores que aqui passaram. Se há mais algum presente, eu queria convidá-lo para vir aqui à frente também. Alguém que já foi diretor, irmão Biratã Pereira, irmão Abimael Mariz, irmão Moisés Marques. Queria que viessem aqui à frente também outros irmãos que dirigiram a Escola Bíblica Dominical nessa igreja e que neste momento representam todos os professores e equipe da... A irmã Lenira Luna também foi diretora da EBD, então eu queria que ela também viesse aqui à frente, irmã Lenira Luna. E não sei se há mais alguém, mas se houver, por gentileza, venha aqui também. Nós queremos nesse momento agradecer a Deus as suas vidas e agradecer a importância que essa escola tem na nossa vida. Então, nesse instante, eu queria pedir a toda a igreja para se colocar de pé e nós vamos orar ao Senhor nesse instante. Eu queria pedir à irmã França que fizesse esta oração, nossa ministra de Educação Cristã, que ela orasse nesse instante, agradecendo a existência da Escola Bíblica Dominical, agradecendo a existência dos professores, o trabalho realizado por esses irmãos e colocando diante de Deus a história de nossa EBD, que do berçário até as classes que alcançam irmãos da terceira idade, todos continuemos sendo abençoados por essa escola como temos sido até hoje. Ó Deus, expressar nossa gratidão a Ti, por tantas oportunidades de aprendizado, por tantas vidas que foram alcançadas ao longo desses 90 anos por este ministério, a Escola Bíblica Dominical. De um modo especial, louvamos a Deus pelas pessoas que têm se colocado nas Tuas mãos para servir, que têm usado os seus dons e talentos, que tem usado o seu tempo, entregue as suas vidas, ó Deus, para contribuir na vida de tantas pessoas, desde os pequenos até os grandes. Obrigada pela equipe que está atuando hoje,
pelas bênçãos que o Senhor tem dado. Continua, Senhor, dando-nos interesse e ajudando-nos a melhorar em qualidade cada vez mais este trabalho. Que a tua igreja cada vez mais se desperte no estudo da Bíblia e na prática do que tem sido aprendido. Muito obrigada, Senhor, pela vida desta igreja, por cada pessoa que faz essa igreja e que tem feito ao longo desses anos a Escola Bíblica Dominical. Continua derramando as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Sou grato a Deus pela Escola Bíblica Dominical que temos em nossa igreja. Uma das razões pelas quais nós podemos ter esse templo tão cheio numa manhã tão chuvosa é justamente a força, a pujança da nossa Escola Bíblica Dominical. Irmãos, pensando em EBD e pensando em Bíblia, o fundamento e o conteúdo da Escola Dominical, eu queria convidá-los a voltar a nossa atenção para um dos salmos mais queridos da Bíblia, embora talvez não tão lidos, que é o Salmo 119. Não o lerei todo agora, infelizmente não seria possível, não daria tempo, mas o pastor Irlande compartilhava comigo uma experiência vivida na primeira igreja batista de São Paulo, quando ele, numa manhã de domingo, decidiu ler com a igreja todo o Salmo 119. Todos os 174 versículos. Que experiência interessante. Não o farei hoje, mas queria ler apenas os primeiros versículos desses salmos, versículos de 1 a 5, que dizem o seguinte: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Na quarta-feira, dia 17, conversamos um pouco sobre esse salmo e li alguns versículos a mais do que estes. E começamos por apreciar um pouco a poesia hebraica contida nesse salmo. Foi interessante perceber a surpresa dos irmãos quando na tela apareceu o texto não em português, mas em hebraico, né? Então alguns irmãos tiveram alguma dificuldade para ler. Depois que eu expliquei que a leitura era na ordem inversa e alguns outros detalhes, alguns passaram a ler fluentemente. Mas a verdade é que nós o fizemos para mostrar algumas curiosidades deste Salmo 119, que é uma extraordinária obra de arte, uma peça literária belíssima. Vejam o que o autor fez. Ele tomou as letras do alfabeto hebraico, que começa justamente com Aleph, depois Beit, etc. E ele montou 22 estrofes, uma para cada letra do alfabeto. Cada estrofe é composta de 8 versos, e todos esses 8 versos começam com a mesma letra. Então, os 8 primeiros versos, que são nossos 8 primeiros versículos de nossa Bíblia, começam todos eles com a letra Aleph. Do 9 ao 16, nós temos todos os versos começando com a letra Beit. Em seguida, os 8 seguintes começando com Gimel. E então os outros 8 com Dalet. E assim sucessivamente, usando as 22 letras do Salmo 119. Até que esses 8 versos, em cada um das 22 perícopes, completam o total de versículos encontrados nesse Salmo, os 176 versículos.
Mas além dessa peça literária que infelizmente a tradução para o português não consegue apreender, não consegue apresentar, um outro detalhe interessante é a riqueza vocabular desse salmo. Imagine o que é escrever uma poesia com 176 versos, todos eles tratando de um mesmo assunto. É óbvio que o salmo acaba sendo em alguns aspectos repetitivo, mas não o é em quantidade maior, porque ele lança mão de uma riqueza vocabular extraordinária. Por exemplo, ele se refere à lei de Deus e usa diferentes palavras. Na tradução para o português tentou-se aproveitar isso, e algumas vezes nós temos preceitos, mandamentos, estatutos, leis, regras, palavra, etc, etc, etc. Na língua hebraica, vamos descobrir que isso também acontece. No versículo 1, a palavra que aparece é a palavra Torá, bem conhecida por nós, pode ser traduzida como lei, direção, instrução. No versículo 2, ele usa a palavra Adá, que vai aparecer no versículo 18 com uma primeira variação, no verso 13 com uma pequena variação, Aduth. No versículo 4 aparece uma palavra, uma expressão no hebraico, no plural, que é pikudim. A terminação im é a terminação usada no hebraico para o plural. Depois, hok, no versículo 6, que também aparece várias outras vezes. Versículo 5, melhor dizendo. No 6 ele usa a palavra mitzvah, que pode ser traduzida também por mandamentos, leis ou ordenanças. É uma palavra particularmente usada para se referir a proibições, a leis que mostram algo que não deve ser feito. No versículo 7, uma outra palavra, que é a palavra mishpat, pode ser traduzida por juízo, e é essa tradução que nós temos geralmente na língua portuguesa. O versículo 9 aparece uma expressão mais frequentemente encontrada no Antigo Testamento, que é a palavra davar, que significa palavra. No versículo 11 ele usa a palavra imra, que é usada especificamente para se referir à palavra de Deus. Em alguns textos, como Lamentações 2:17, aparece com o sentido de promessas de Deus, a palavra de Deus, imra. E no versículo 16 aparece a palavra ruká, que também pode ser traduzida como estatuto, ordenança ou algo prescrito. E aí segue. E usando essas variações de palavras, mas todas elas apontando numa mesma direção, ele constrói esse salmo muito interessante, principalmente porque nos fala sobre a importância da palavra de Deus para as nossas vidas. E eu quero mais uma vez deixar com os irmãos uma tarefinha que já deixei outras vezes. Leia esse salmo em casa. Em casa é mais fácil, tem mais tempo, mas leia-o. Leia-o ainda hoje. Perceba a relação que o salmista tem com a palavra de Deus, a admiração que ele tem pela palavra de Deus, a percepção que ele tem da importância da palavra de Deus, o valor que ele dá à palavra de Deus. Perceba que ele descobre na palavra de Deus fonte de alegria, de satisfação, atribui à palavra de Deus seus acertos e vitórias na vida, compara a palavra de Deus com suas próprias ideias e deliberadamente afirma que optou pela palavra de Deus, ao invés de seus próprios caminhos. É muito interessante o modo como ele mostra esta relação com a palavra de Deus, e vale a pena ler, porque vale a pena imitar a postura do salmista. E já tenho falado aqui, inclusive, sobre esse salmo, já tenho falado sobre a importância das Escrituras. Hoje, queria lhes propor um caminho inverso. Queria considerar, à luz desse salmo e de outros textos das Escrituras, o que acontece quando falta a palavra de Deus em nossa vida. Porque, irmãos, há certas coisas que nós observamos porque são boas, mas nem sempre nos apercebemos de que sua ausência pode ser prejudicial, pode ser perniciosa. Isso vale, por exemplo, para medicamentos. Algumas vezes tomamos medicamentos porque não podemos ficar sem eles. Outras vezes temos a sensação de que determinados medicamentos são úteis apenas porque nos ajudam a estar melhores, mas dá para passar sem. É assim que costumamos ver alguns suplementos, por exemplo, vitamínicos ou minerais. Quando nós lemos as Escrituras, descobrimos que a palavra de Deus não é apenas algo que melhora a nossa vida.
É preciso enxergá-la, é preciso vê-la como algo imprescindível à nossa caminhada, indispensável à nossa história. Vamos descobrir, por exemplo, à luz das Escrituras, que quando falta a palavra de Deus, falta direção. Falta direção. Sabe por quê, irmãos? Porque é a palavra de Deus que nos ajuda a discernir apropriadamente as coisas. É a palavra de Deus que nos ajuda a ler e a interpretar a realidade com maior clareza. É a palavra de Deus que nos torna possível, inclusive, perceber realidades implícitas e não explícitas nas circunstâncias da vida. É a palavra de Deus que nos capacita, inclusive, a perceber realidades por vezes escondidas. Aliás, algumas vezes na Bíblia essa ideia aparece. Em Jeremias 33:3, o Senhor Deus diz: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu sei que nossa fascinação pelo místico acha que o texto está falando de alguma coisa misteriosa, sobrenatural. A palavra de Deus está falando de realidades que algumas vezes nossa percepção humana não é capaz de assimilar, não é capaz de absorver, mas a palavra de Deus torna possível a percepção dessas realidades. Quando lemos a palavra de Deus, nossa visão de mundo é diferente. Nossa visão de mundo é diferente. Vejam o que o salmista diz nos versículos 99 e 100 desse salmo. Vejam o que ele havia descoberto: compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. E o versículo 100 diz: sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Perceberam o que ele quer dizer? Não tem a ver com volume de informação, tem a ver com sabedoria. Não tem a ver com quantidade de tempo vivido, tem a ver com sobriedade, capacidade de perceber as coisas com maior clareza, de entender as coisas melhor. Irmãos, eu os desafio nesse sentido. A leitura da palavra de Deus nos torna muito mais capazes de ler a realidade, de interpretar a realidade, que qualquer outra fonte de informações. Não que elas sejam dispensáveis, é óbvio que as informações são imprescindíveis, mas na palavra de Deus conseguimos algo mais que o mero acúmulo de informações. O conhecedor da palavra de Deus tem mais possibilidade de interpretar as circunstâncias. O salmista diz isso: eu consigo saber mais que os meus mestres, e eu consigo ser mais prudente que os idosos, baseado no meu conhecimento da palavra de Deus. É porque nas Escrituras que conhecemos o próprio Deus, é nas Escrituras que conhecemos os atributos divinos, é nas Escrituras que conhecemos os planos de Deus para a nossa vida, é nas Escrituras que conhecemos o agir de Deus. É nas Escrituras que conhecemos a vontade de Deus, não apenas no plano macro e coletivo, mas no plano individual. Nós conhecemos o plano de Deus para a nossa vida. E é por isso que a falta da palavra nos deixa sem rumo, nos deixa sem direção. O salmista diz isso de forma mais bonita e mais poética no versículo 105, e ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quem já teve a oportunidade de andar no escuro, sabe quanta diferença faz a lâmpada e a luz, para que o rumo seja definido, para que saibamos em que direção caminhar. No versículo 130 ele diz: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Mesmo os mais simples podem ter um entendimento que alguns não conseguem ter a partir da palavra de Deus. Quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, ele fala isso de forma interessante. No capítulo 3, versículos 13 em diante, ele diz o seguinte:
Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. O contexto é esse: pessoas que se enganam e pessoas que enganam a outros. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Palavras que podem tornar-te sábio. Por isso a linda oração do salmista no versículo 18 do Salmo 119, desvenda, abre os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Abre os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. E é por isso que nós cantamos: enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além. A verdade é que nós podemos sim enxergar muito mais que a letra, quando a sabedoria brota das Escrituras em nossa vida. Quando falta a palavra de Deus, falta direção, falta rumo. Mas não apenas isso, descobrimos quando falta a palavra de Deus, falta segurança. Falta segurança. No livro dos Juízes, nós temos a história de como o povo se desviou do caminho do Senhor, se distanciou do caminho do Senhor, e eu queria chamar a sua atenção para isso. Primeiro, a ausência da palavra de Deus faz com que nós não tenhamos segurança diante das influências. Perceba que quando o salmista diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, ele coloca o outro lado da moeda: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar na palavra de Deus, meditar na lei do Senhor é o contraponto, é a alternativa, é a opção, é o que nos torna resistentes o suficiente para não andar segundo o conselho dos ímpios, para não nos determos no caminho dos pecadores, para não nos assentarmos na roda dos escarnecedores. É a palavra de Deus que nos torna fortes o suficiente para isso. No versículo 6 do Salmo 119, o salmista diz: então não terei de me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. E o versículo 110, de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. A verdade é que algumas vezes somos tentados, somos pressionados, somos induzidos a nos distanciar da vontade de Deus, e é na palavra de Deus que nós nos fortalecemos quanto a isso. Jovens, vocês serão instados, vocês serão pressionados, vocês serão muitas vezes quase forçados a aceitar os absurdos propostos pela cultura vigente. Eu quero lhe dizer que você não tem outro recurso a não ser aquele que é indicado pelo próprio salmista, nos versículos 9 a 11, e ele diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? Não há outra forma, não há outro meio. O desconhecimento da palavra de Deus o deixa absolutamente vulnerável, fragilizado, muito fácil de ser iludido pelas seduções do mundo e pelas pressões do inimigo. Você será muito facilmente induzido ao erro, porque todas as outras coisas que você vê, ouve, apontam em direção ao erro. E a única forma de estar firme diante das influências e pressões é a palavra de Deus. Por isso o versículo 11 completa: escondi no meu coração a tua palavra,
para não pecar contra ti. E eu diria que precisamos ser fortes diante das influências, precisamos ser fortes diante das tentações. No versículo 104, do Salmo 119, o salmista diz: por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Eu quero dizer a você o seguinte: só existe uma forma a partir da qual você vai detestar o erro e detestar a falsidade, é quando o seu coração estiver cheio com a palavra de Deus. Se isso não acontecer, o erro parecerá agradável, a falsidade parecerá atrativa, os enganos e ilusões do mundo serão sedutores, a menos que você tenha o seu coração protegido pela palavra de Deus, seu coração guardado pela palavra de Deus. Uma das frases mais célebres de Dwight Moody, bastante conhecida, é aquela: ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afastará deste livro. A decisão é sua, a escolha é sua. Sem este livro estamos fragilizados diante das influências, estamos fragilizados diante das tentações, mas sem esse livro estamos fragilizados diante das adversidades, porque é nesse livro que encontramos força para lidar com as dificuldades da vida. Eu poderia aqui colher dezenas de testemunhos, talvez centenas deles, de como no momento de dificuldade, de dor, de aflição, a palavra de Deus entrou em nosso coração como um bálsamo, a confortar a nossa alma, a renovar o nosso ânimo, a restaurar a nossa força, a trazer de volta a esperança perdida. É esse livro que nos ampara e que nos protege nos momentos difíceis da vida. E no versículo 92 do Salmo 119, o salmista diz: não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Quantos de nós não podemos dizer a mesma coisa? Não fora a palavra de Deus a nos trazer ânimo, força, renovar as nossas forças e apontar em direção à esperança, teríamos perecido na angústia, teríamos mergulhado na angústia. A verdade é que essa palavra pode sim nos proteger, não apenas da tentação e das influências, mas também das fragilidades diante das adversidades da vida. O versículo 28 traz essa mesma ideia, que é através da palavra de Deus que somos fortalecidos. E o salmista diz, considerando suas dificuldades: a minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. No versículo 107 ele fala de um momento difícil e chega a dizer: estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Quando falta a palavra de Deus, falta direção, mas quando falta a palavra de Deus, falta segurança, resistência diante das influências, das tentações ou das adversidades da vida. Mas eu queria avançar um pouquinho mais para dizer que quando falta a palavra de Deus, falta referencial. Falta referencial. Não é sem razão que Jesus diz: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O mundo no qual vivemos é um mundo sem referenciais. O mundo no qual vivemos é um mundo perdido. É o que aconteceu no período dos juízes. No versículo 6 do capítulo 17 do livro dos juízes, nós lemos: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. No capítulo 21, versículo 25, a mesma ideia aparece: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. A falta de referencial, a falta de norteadores de nossa conduta e do nosso proceder, nos deixa perdidos. E é por isso que através do profeta o Senhor Deus diz: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal. Ai daqueles que não conseguem discernir o bem e o mal.
numa das palavras mais duras de Jesus Cristo ao longo do seu ministério, ele chegou a falar daquele que nem pode ser alcançado pelo perdão de Deus. Quando ele fala àqueles fariseus que viam a obra de Jesus e a atribuíam ao diabo, ele fala por Beelzebu. O que ele faz é obra do diabo. Jesus diz que esse tipo de postura está além do perdão. Não pode haver perdão para aquele que sequer consegue ter noção do certo e do errado, que continuará a fazer o errado achando que está certo, sem nenhuma possibilidade de arrependimento, sem nenhuma possibilidade de desejar voltar atrás. No mundo sem referenciais, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos tê-la como norteador do nosso pensamento, do nosso proceder. E é por isso que o salmista, no versículo 80 do Salmo 119, diz: seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. No versículo 169 ele diz: chegue a ti, Senhor, a minha súplica, dá-me entendimento segundo a tua palavra. Meus irmãos, o que eu queria fazer na manhã de hoje era alertá-los com relação a isso. Quão negligentes somos muitas vezes na leitura da palavra de Deus, quão pouco aproveitamos desse tesouro que temos em nossas mãos. Quantas pessoas em lugares do mundo dariam tudo para ter acesso a uma porção das Escrituras, nem toda a Escritura, uma porção delas. Nós as temos em nossas casas, em versões diferentes, em quantidades imensas, e nós não nos valemos desse tesouro que temos em nossas mãos. E quando falta a palavra de Deus, falta direção, e nós erramos, e nós sofremos, e nós apanhamos, porque a nossa percepção das coisas é imperfeita, é incompleta, nossa leitura da realidade é imprecisa, e nós não conseguimos acertar em nossas decisões se falta a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Perdemos a oportunidade de usufruir as Escrituras e nos tornamos frágeis diante das influências dos outros, frágeis diante das tentações, frágeis diante da adversidade, quando poderíamos estar muito mais fortes, ser muito mais firmes e estar muito mais seguros. Quando abrimos mão desse tesouro que temos ao nosso dispor, faltam-nos referenciais, e nós corremos o risco de ser envolvidos pelo mundo, a não compreender mais o que é certo e o que é errado, a guiar os nossos passos pelo que é conveniente, a tomar as nossas decisões de acordo com aquilo que é adequado, a caminhar ao longo de nossa vida de acordo com o que é politicamente correto. Se nós fizermos isso, nós falharemos, nós erraremos, nós perderemos referencial para a nossa vida e deixaremos de ser referencial para os outros, para os nossos filhos, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos colegas. Quando o Senhor Jesus diz, através da sua palavra, que nós somos a sua igreja, e o apóstolo Paulo diz que esta igreja deve ser coluna e firmeza da verdade, mas uma verdade que nós conhecemos, uma verdade que nós abraçamos, uma verdade que nós amamos. Só assim poderemos ser coluna e firmeza da verdade. Por isso eu quero terminar no Salmo 119, versículo 24. O salmista diz: os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros.
Não existe lugar melhor para buscar alegria, não existe lugar melhor para buscar conselhos do que na palavra de Deus. Quando entendemos isso, quando mergulhamos nesse tesouro, nós experimentamos uma vida diferente, porque nosso modo de ver a vida é diferente, nosso modo de viver a vida se torna diferente. Por isso, a promessa assegurada no versículo 165, e eu termino com ele: grande paz têm os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Para eles não há tropeço. Cientes de que a ausência das Escrituras nos tira a direção, cientes de que a ausência das Escrituras nos deixa frágeis diante das influências, das tentações ou das adversidades, cientes de que a ausência das Escrituras nos deixam sem referencial. O que eles propõem na manhã de hoje é que conheçam mais da paz que a palavra de Deus pode nos proporcionar, e que a nossa vida seja vivida sem tropeço, sem engano, sem erro, acertando em cada passo, em cada decisão, em cada atitude e em cada palavra, para que essa grande paz seja a nossa experiência. Amém. Livro santo verdadeiro, me ensina o amor de Deus, é precioso companheiro, na jornada para os céus, ele sempre reclinando, os caminhos obedecer, os pecados. Vamos curvar as nossas cabeças nesse instante, vamos fazer uma oração. Os juniores participarão agora, o coro infantil e o coro de juniores, mas antes eu queria que nós orássemos neste momento ao Senhor. Pai querido, nós nos colocamos como teus filhos, como teu povo diante de ti neste instante, agradecidos, Pai, pelo tesouro que colocas em nossas mãos e ao nosso dispor. Ajuda-nos, Pai, a conhecer mais da Tua Palavra. Ajuda-nos a lê-la diariamente e a encontrar nela direção, encontrar nela segurança, encontrar nela referencial para o nosso caminhar e para o nosso proceder. Mais que isso, Pai, ajuda-nos a ser para o mundo fonte de direção, fonte de segurança e fonte de referenciais, para que as pessoas possam agir em conformidade com a Tua Palavra, a partir do nosso exemplo e do nosso testemunho. Amém.
Agradecemos às crianças do coro infantil e ao coro de juniores este presente de aniversário e esta homenagem à nossa igreja. Vamos curvar as nossas cabeças para a bênção. Vou pedir que os irmãos em seguida se assentem, oraremos ao som do pós-lúdio. Os pastores irão até a porta. Eu permanecerei para a nossa assembleia, que deverá começar dentro de alguns instantes. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.